Boa tarde a todos. Hoje não é bom dia, já é boa tarde, meio-dia e 5, UFC começando com atraso. O problema foi da produção. Boa tarde, Ricardo Quem. Boa tarde, Celso. Boa tarde, pessoal. Isso aí, o último UFC da semana. Sem som, o pessoal tá falando? Sim. Ih, pá. Se puderem tá dar com um som. feedback de som, O PH falou que tá sem som. por favor. Aqui ok, o outro falando que tava ok. Boa Som tarde, ok, Maurício som SP. ok. Área de análise. Vamos ver quem mais. Feedback de som, por Som favor. ok. Som Olha lá, o ok, Lico, o Leandro. excelente. Foi só um, não sei porquê. Mas som tá tudo bem. Era normal. Celson Tatimaia. Foi a produção, gente. Produção. Tentando aqui ver o retorno. Drive, ok. Madruga. Boa, Madruga. MB Bravo. Vamos lá, som bom. Som, imagem, tudo tranquilo. Não tô conseguindo pegar as perguntas aqui. Hoje o número mais fraco, né, Kim? Será o frio? Frio aqui em São Paulo, chovendo. Volume da bolsa menor. Feriado nos Feriado Estados lá Unidos. fora, né? Independence Day. Aquele filme... Hoje falaram que vai ter o 2, né? O filme já era ruim o número 1. Imagina o 2, cara. Não dá pra ver. É um filme muito ruim. GGBR, o Thiago da Actio perguntando o que se passa, muchachos. Bom dia, Thiago da Actio. Isso aí, GGBR caindo bem forte. O que a gente tem visto é muita piora do cenário macro, obviamente, com a atividade industrial, produção industrial, enfim, a questão de construtoras, real estate indo muito mal, e obviamente isso pega a GGBR. Eles também anunciaram alguns layoffs, sinalizando, né, que então a demanda não está tão forte assim. O que está pegando bastante também no lado negativo são os aços especiais, né, que depende muito de montadoras, produção de veículos, etc. E isso tem prejudicado bastante. O dólar deu uma arrefecida também, e se junta tudo isso, então o pessoal um pouco mais pessimista com o GBR. A gente já passava o nosso viés pessimista para o setor, mas realmente ela apanhou bastante e deve tá chegando já num preço relativamente baixo em termos de múltiplo, né? Chegando talvez ali perto do fundo do poço, mas pode ficar lá por um tempo. Então a gente não gosta ainda de exposição a GBR. Se você tem exposição, trocar por outro setor um pouco mais promissor, ou no mínimo fazer uma proteção. É isso que a gente está olhando para a GGBR. Até o Thiago das perguntou mais ainda, né? Setor ruim, tudo bem, mas por que performa, o desempenho dela é pior do que os índices do CSN? Teve um negócio talvez da BlackRock, né? Não foi? Teve uma questão também de Goal, apesar de ser a holding, sair do MSCI também. A BlackRock estava reduzindo a posição, mas era mais na Goal também. De qualquer forma, a GGBR, um ponto interessante é que ela tinha subido bem antes por conta de dólar. Muitos investidores tentando fazer um play de dólar com GGBR, o que a gente acha que não faz tanto sentido, até porque ela tem muita exposição aqui a mercado doméstico ainda, então isso aí tinha esticado demais a ação, de fato, a gente até comentou na época, e agora ela está devolvendo tudo. Mas recentemente, de fato, o que pegou bastante foi essa questão do layoff, que bateram muito, e até por essa queda mais brusca em GGBR, se a gente tivesse que escolher uma ação no setor, seria a GBR a menos pior, porque de fato sofreu mais do que as outras, em termos de valuation está um pouco mais barato também, então se tivesse que escolher uma, ou a menos pior, seria a GGBR. Mas mesmo assim, de novo, reiteramos não ter posição no setor. Isso. Vamos lá. Feriado lá fora. Eles não podem operar aqui? Perguntou o Padawan. Podem, mas, cara, ninguém trabalha. E o feriado mais assim seguido nos Estados Unidos é o de ação de graças, o Thanksgiving. E o segundo é o Independence Day. O nosso escritório estava só aberto por conta algumas pessoas, por conta da Europa. Eles falaram que 12h30 eles iam ir embora, iam fechar o escritório, porque nos Estados Unidos ninguém trabalha nesse feriado. Tá ok? Vamos lá.
pode comentar o fato relevante que saiu sobre Light. Deixa eu pegar aqui minha cola de hoje, que até eu... Foi isso aqui, foi... De Light, saiu a compra... A companhia informou que o Conselho de Administração de sua subsidiária Light Energia aprovou a celebração em data ainda a ser definida de contrato para a venda de 15% do capital da Renova. O valor do negócio é 250 milhões de dólares. Isso já era conhecido, tá? Ela já havia anunciado que ela venderia, por isso que eu não... Descarte, eu não acho que não faria muito efeito não, tá? E aí 2 perguntas para o Kim, antes de eu falar de Petrobras e Natura. Marco Polo para longo prazo, se vale a pena, tem notícia, né, até para o setor, né, que você tinha falado, e se tem notícias sobre educacionais. Com relação ao Marco Polo, acho que é interessante... Bom, primeiro eu vou falar da nossa perspectiva, que ainda é, de certa forma, ruim para o setor. Tá saindo algumas notícias com relação àquela questão das autorizações das linhas interestaduais. Isso está andando mais de forma um pouco devagar, talvez mais devagar do que o pessoal esperava. Isso prejudica a demanda, mas o que tem pegado mais é a parte macro mesmo para Marco Polo. Então, nesse sentido, mesmo com um valuation um pouco mais alto, a gente acha que ela deve continuar pressionada. Outra notícia interessante no setor foi a guerra, né? A gente está falando que Marco Polo, tudo bem que não é exatamente o mesmo setor, mas vale mencionar para o pessoal, até Randon tinha subido bastante ontem por conta da guerra, né? Uma das principais concorrentes ali pedindo recuperação judicial. Então é interessante todo mundo ficar ligado, porque é só mais uma sinalização de como está difícil ali para eles esse cenário aí, principalmente veículos pesados caindo cerca de 50%, 40% a 50% aí na produção e vendas nesses primeiros trimestres. Então, de novo, a gente não recomenda exposição frente a esse cenário. Boa. E notícias de educação? De educação, saiu hoje a oficialização das novas regras para o FIES para o segundo semestre. Acho que só confirmando aquela questão do MEC priorizar, na verdade, a parte de qualidade, priorizar também o Norte e Nordeste, vão tentar fomentar alguns cursos aí como engenharia, saúde, formação de professores. Obviamente vai ter o aumento de juros, que muito se comentou, então já tinha muito se falado aí até. O próprio ministro, ele tinha feito um vídeo esclarecendo as novas regras, então acho que só um pouco mais de oficialização. Essa é a notícia mais recente que a gente tem, que saiu no Diário Oficial de hoje. Mas enfim, a gente ainda gosta do setor, principalmente Croton, tá? Que é a nossa preferida. A gente só não recomenda muita exposição. Hoje a gente tem 10% da carteira que a gente acha como peso ideal ali, sem tanta concentração, mas diversificando num setor que mostrou certa resiliência, e boa parte das mudanças já está no preço. Então, é essa a nossa cabeça pro setor e para a Croton. Galera, cuidado hoje com a liquidez, tá? A liquidez está projetando 3 bilhões só de volume, pode ser até menor. O Caleb perguntando se tem o Petro 4 a 14,10 a longo prazo, posso manter ou devo sair logo? Eu particularmente não gosto, então montaria uma fence, uma estrutura ou sairia do ativo. A gente não recomenda exposição ativa, inclusive está na nossa carteira short. O pessoal falou que o BB Seguridade entrou aí, desabou, entrou em leilão, saiu algo de notícia. O pessoal falando que saiu notícia de fraude de dólar. Difícil ver, depois a gente tem que checar, cuidado com a liquidez hoje. Natura subiu bem esses dias, alguma notícia? Não, pode ter um squeeze, tá? Teve uma demanda grande por aluguel, todo dia demandado. É um ativo que toda hora está dando squeeze, é Natura, tá? Então, cuidado aí para não entrar vendido no ativo. A gente não recomenda a venda no ativo. Celso Henrique, devido à menor demanda por gasolina, a Petrobras está exportando combustível. Só não sei se está ocorrendo. Isso pode impactar negativamente o EBITDA da companhia, visto que as margens de exportação são bem menores que as margens internas? Sim. Até porque o EBITDA nesse segundo tri vai ser melhor, na casa de 17, 18 bilhões, do que foi o primeiro tri. Pergunta técnica, o Theo aqui. Como temos previsão de Selic em 14,5 no fim do ano, acho interessante entrar numa posição pré-fixada na plataforma agora ou esperar mais para frente? A dúvida é que se eu esperar muito, pode ser que o mercado precifique a queda de taxas caiam. O que acham? Sim. Entraria agora, não esperaria, certo? Até porque se não vai a 14 meses, você já fixou numa taxa mais elevada. O Schirmer, bom Schirmer, tudo bem? Celso, por favor, mudando a regra do JCP, isso pega a BVMF pra caramba, de frente. Podemos prever uma queda mais longa? Sim. Eu estava só conversando com outros investidores, eles acham que não vem JCP, porque o governo falou que a economia, né, a arrecadação seria de 14 bi.
Outras pessoas fizeram cálculos e falaram que não chega a 5 bi. Então, para o governo, talvez não fizesse tanto efeito. O ruído não vale a pena, né? Isso aí, é muito mais ruído do que valer a pena. Diferente da contribuição social sobre lucro líquido, que é o setor financeiro como um todo. Pensando bem também, para a BVMF tem um efeito duplo, né? Na própria BVMF, como o índice vai cair por conta de bancos, teoricamente, que faz muita parte, e o beta de BVMF é alto, talvez você esteja um duplo impacto ali nas ações. E aí o Ismael perguntou, né, qual papel posso entrar para tentar compensar o prejuízo momentâneo com o Gerdau? A gente gosta do setor financeiro, mas bolsa, gente, a gente está pessimista com bolsa, tá? Então, cuidado com bolsa. Interessante seria fazer, por exemplo, uma troca, eu não sei se você quer manter GGBR, mas uma troca por Itaú e fazer aquela estrutura que você potencializa alta. Então, talvez você consiga recuperar mais rápido desse jeito. Ou até fazer isso em Gerdau, já que se você vai decidir ficar em Gerdau mesmo, tudo bem, continua com Gerdau, mas faz essa estrutura onde, digamos, no intervalo de 7% você dobra o seu ganho. Por exemplo, se Gerdau voltar, digamos, 5%, você ganha 10%. Isso é custo zero, obviamente você tem um teto de ganho, mas querendo ou não, como sua posição já vai estar lá e o nosso viés é pessimista, então a gente pelo menos acha que não tem força ou fundamento para subir, para dar uma esticada muito mais forte. Como a gente acha que o viés é ruim para o papel, faz todo sentido você fazer essa estrutura, porque se volta, não vai voltar com uma força muito forte e você consegue dobrar essa volta do papel. O caso de queda continua a mesma coisa, então você fica alocado no ativo. Como é custo zero, então você vai ficar com o ativo naquele intervalo, ali é ganha-ganha, né? Ou você, na verdade, ou você ganha ou você empata. Ou é a mesma coisa que você tivesse o ativo ou você vai ganhar muito mais. Então, pra gente faz muito sentido, vale vocês ficarem de olho nesse tipo de estrutura para recuperar uma eventual queda ou alguma coisa desse tipo. BB Seguridade que sofrendo bem aí, 33,85, o pessoal falando 33,50. Melhorou um pouco, não sei se foi o dedo golo, até pela liquidez do dia aí. A gente está fora, a gente aqui não está vendo, não vi nada a princípio sobre a companhia. Estou procurando aqui, não vi nada de informação ali sobre a companhia, tá, gente? Vamos lá, mais perguntas aqui. Randon, mesmo caso de Marco Polo, né? Perguntaram. Colombo perguntando, poderiam comentar a intenção da Petros de reduzir suas posições em ações? Sim. Aqui, Itaúsa 3, ele quer vender, tem 15%, é o maior acionista único, né, no ativo. Tem Brasil Foods, que a gente está short, Fragile, Home, diversos ativos. Óbvio que as ações tenderiam a sofrer aí no curto, médio prazo, não tem por que andar. Braskem ainda tem mais para cair pelo cenário, poderia dar um alvo? A gente não olha um alvo, João, a gente acredita que o ativo pode continuar sofrendo, até porque tem um imponderável, né? A Petro, se a Petrobras e a Odebrecht resolverem vender o ativo, para quanto vai esse ativo, quem é que vai querer pagar? Cenário totalmente desafiador para a companhia, fora que a gente não consegue controlar esse problema aí de propina, né? Se teve pagamento ou se não teve. Então não dá para dizer até quanto pode ir, porque já não está mais andando por fundamento, e sim por notícia, por informações. Mas ficaria fora, permaneceria fora ainda do ativo, não há. Comparativo bom, gente, é isso que... Tirando Petrobras, os ativos bons aí que performaram no ano, você começa a olhar, são os ativos que são caros, continuam caros e bons. Ambev, Loja Renner, próprio Bancos, né, apresentou um desempenho mais ou menos, mas teve contribuição social sobre o lucro líquido. CETIP, Cielo, BB Seguridade, por aí vai. O SMP, vocês acreditam que a inflação vai começar a cair e, por consequência, os juros também comecem a cair no ano que vem? Se isso realmente se concretizar, é interessante começar a aplicar em renda fixa para fixada. Sim, foi o que a gente falou agora o detalhe para o anterior, que eu esqueci quem perguntou sobre isso. Pré-fixado. Imagina que os juros do ano que vem podem cair para 12%, 13%. Você está com um pré de 14%, tá feliz da vida. Fixa aí pelos próximos 3 anos, interessante sim. Via Varejo, vale a longo prazo? Ainda não, Reis. Espera que vai cair mais, o resultado vai ser muito ruim. O semi-store sales, vendo as mesmas lojas, deve ter um resultado negativo de 2 dígitos. Então está bastante complicado. O Ismael perguntou, né, se o assessor dele pode explicar melhor essa proteção para diminuir o prejuízo. Sim. Você pergunta para o seu assessor essa estrutura que a gente tem divulgado bastante, se chama Call Ratio
ou booster, ou acelerador de ganho, enfim. Que isso, acelerador de ganho, videogame. Mas, de novo, não vai diminuir o preju. O intuito dessa estrutura é você recuperar mais rápido caso haja uma volta do papel. Enfim, pode ser também diminuir o prejuízo vendo de outro lado. Mas aí você pergunta para ele e o seu assessor ele vai entrar em contato com a nossa mesa de produtos estruturados, eles vão detalhar bastante porque você tem um mínimo ali financeiro, etc. Tem que escolher os vencimentos, mas ele vai conseguir te ajudar bem nesse sentido, falando com a nossa área de produtos estruturados, tá? Então só perguntar para ele. Isso, o Zang está falando aqui que isso é capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo era do Back to the Future, né? De Volta para o Futuro. Tipo um capacitor de fluxo que depois ele alimenta com banana. Interessante mesmo. Com lixo, né? Com lixo, casca de banana, qualquer coisa. Ações de energia. Não, por enquanto, se tivesse que ter só Taesa, Transmissão Paulista, que tem um dividendo interessante. Tá vendo o que está acontecendo aí com a Moody's rebaixou a Eletrobras. Você tem também um problema no preço da energia mais alto, período seco. Até hoje está chovendo aqui em São Paulo. Mas está metade do que se previa para chover. Choveu no mês de junho. Cenário totalmente desafiador para geradores e distribuidores, ficaria fora se tivesse que ter só distribuidora. Equatorial, mas a gente só tem hoje em carteira é a Taesa, TAE11, que está um dividendo projetado na casa ali de 11%. O Ian da RJ Investimento, no debate econômico da Expert, os economistas deixaram entender que é uma questão de tempo para o Brasil perder o grau de investimento. Vocês concordam? Como os juros devem reagir se isso acontecer? Os DIs futuros já estariam com isso especificado? Acho que pode ainda andar juros mais sim, mas se não vier uma perda de grau de investimento, você estaria pré-fixado, né? CEMIG entra nesse cenário também. Vai perder São Simão, vai perder Jaguara, outra usina hidrelétrica, STJ votou contra, receitas caindo, pagando menos dividendos, investindo. Estatal ficaria fora. Alimenta o capacitor de fluxo com ações da Petrobras. Pode ser, né? Banana, casca de banana. Poderia ser, sim. E o preço da Tractebel está sempre subindo. Tractebel, sim. Ela não é privada, né? Então, é uma empresa, nesse sentido, excelente. Controlada pela Suez, belga. E fica no sul do país, ali, a sede em Florianópolis. A bela Florianópolis. Belo lugar para ter uma sede. Né? Pô, uma sede de empresa em Florianópolis. Mas o pessoal sumiu. Da Eneva é melhor, no segmento de energia não. A gente nem olha porque a gente acabou ficando liquidez e tudo mais. O pessoal sumiu. Falei rápido aqui, o pessoal deu uma sumida. É só falar que tá terminando. Tá terminando sexta-feira, o pessoal está mais devagar, chuva, frio. Eu acho que foi isso, Ricardo Kim. Pecar, não está apanhando demais? Ainda não, porque 25% da receita dela vem da parte da Via Varejo, que ela tem participação na Via Varejo, e Via Varejo vai cair bastante ainda por conta desse cenário macro desafiador de vendas de eletrônicos, eletrodomésticos, geladeira, fogão, linha branca, linha marrom, máquina de lavar. Televisão também não está vendendo nada, só demitindo. Então, cenário totalmente desafiador para ela. Ainda não é o momento de comprar pão de açúcar e, fora isso, ela não consegue repassar a inflação de alimentos para o consumidor. O semi-stage no primeiro trimestre foi de 4%, a inflação girando a 9%. Já ganhei com lucro com o Tractebel e dividendos. Sim, é empresa boa. Lame tem algo de novo? Não, nada de novo, só aumentando bastante ali a demanda por aluguel para shortear o ativo. A gente preferiu tirar nossas carteiras, mas muito pelo cenário. O ativo andou bem, aí se recuperou bem da última queda. E não é barato. E o gringo ele pode olhar o Brasil, né? Varejo, prefiro não ter nesse atual momento. Tá? Então, é complicado. Sula 11, qual o racional para a alta, Zank? A gente vem falando que é para ter Sula 11 sim em carteira, não é não? Primeiro, a ação negocia 7,5 vezes lucro, extremamente barato. Segundo, ela pode, para pagar menos impostos, dado a contribuição social que aumentou para o setor financeiro, virar uma operadora de saúde. E aí, ela poderia aumentar em 30% a 40% do seu upside. Por isso, está todo mundo olhando o Sul América. O problema é mais liquidez para entrar nas carteiras. A gente chegou a pensar em colocar nas carteiras. Infelizmente, a gente não colocou na mensal. Ela deve apresentar um desempenho superior à BB Seguridade. E a gente acha um ativo extremamente barato. Banco do Brasil. Banco do Brasil, a gente não recomenda exposição por conta do interesse, interferência, ingerência governamental em bancos. Se tivesse que ter bancos, e a gente gosta,
Itaú e segundo lugar, Bradesco. Sobre a Par Corretora a gente não pode falar, infelizmente, da ARAF, por conta da oferta de ações. Ultrapar, porque sofre tanto venda de veículos, venda de veículos também está caindo e despencando, mas venda de gasolina e diesel diminuindo. E aí ela é uma distribuidora de combustíveis, tende a faturar menos com um volume menor, é isso que está impactando negativamente as ações. O que esperar do mercado com os possíveis resultados do plebiscito da Grécia? Está empatado o plebiscito, né? As pesquisas, e difícil dizer, tá? Bem difícil, vai depender. Eu acho que a população quer ficar na zona do euro. O pronto não vai ser esse, acho que não vai ser o plebiscito, vai ser justamente depois. Se a população falar que quer sair da zona do euro, né, aí fica até mais fácil, eu não vejo as bolsas sofrendo nesse sentido não. O problema não é o calote, o problema é o que vai ser feito depois. Se ela deu o calote, ela sai da zona do euro, aí acho ok para as bolsas. Ela fica, aí abre um precedente para Itália e Espanha. Né? Como você vê o Ibovespa no final desse mês? Não estou otimista não, ignorado da XP. Foi só falar, viu? Pessoal, todo mundo... O mercado está batendo na PMA, acreditando que a Petro vai vender a participação? Sim. Não sei se já foi falado, mas o que achou da entrevista do Bendino Emílio Leitão? Não falei, Ivete. Achei mais do mesmo, ele não fala. Metodologia de preços, vai ter qual? Não sei, não posso falar, é estratégico, não tem prazo, não tem data, não tem nada. Regime de partilha, achei ruim. Ele fala que vai seguir o que o governo fala e o momento não é oportuno para fazer isso agora. Pô, tinha que mudar. A Petrobras quer que mude. Ele chega a falar isso porque tem a parte política e venda de ativos BR Distribuidora já era conhecido. Até o WebTrex lá embaixo ele pergunta que o Bendini falou, né? Se tiver que aumentar combustível mensalmente, assim ele o fará. Acredita? Não. Depende do tamanho, né? Não vi sobre a MEAL3, não. Não acompanhei. Se você leu uma notícia no Valor sobre, sim, tá caindo, né? Principalmente na indústria, cai 4 e pouco e na menor produção, né, gente? E nas residências caindo ainda 2 e pouco, tá? Vivo algo novo? Não, um ativo interessante, agora a gente pode falar sobre ele. Distribuição de dividendos elevada, comprou a GVT, uma boa gestão de caixa, a gente gosta. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se teve mais pergunta. Não. Senhores, acho que é isso. Um excelente sexta-feira aqui, um excelente final de semana a todos. Cuidado com a liquidez hoje aí do dia. A gente volta na segunda-feira, mas a gente segue pessimista. Para Ambev, para finalizar, a gente gosta, ativo bom, bem gerido, bem posicionado ainda, pode cair um pouquinho ali, gera bastante caixa para a companhia e virou uma boa pagadora de dividendos. E para encerrar, fala de Rumo. Rumo a gente não recomenda, o valuation dela não tá tão barato assim, então é como se estivesse pagando muita coisa na frente e tem muita coisa para acontecer ainda, renovação de concessão, etc. A gente acha que o risco-retorno não vale muito a pena, principalmente para quem está olhando curto e médio prazo, tá, para o papel. É isso aí. E o RBL Investimento, sim, a Taesa, o FIP, Coliseu tentou vender sua participação na empresa. Não é, não vejo isso como ruim não, até o que saiu, foi até o que eu botei. Ele encerrou as negociações, tá? Não vejo isso como ruim não. Tá, a venda estimada era de 1,5 bi, não vejo isso como ruim, não é RBL da Taesa. Tá bom, senhores? A gente vai ficando por aqui, volta, ótimo final de semana WebTrex e todo mundo, a gente volta na segunda-feira na nossa reunião matinal. Um grande abraço a todos e até lá. Valeu pessoal, boa tarde, bom almoço, bom fim de semana, a gente se vê na segunda-feira.